O caso Nicolas. Justiça paulista nega recurso do Ministério Público catarinense e mantém o menino em acolhimento institucional no estado de São Paulo. Operação Novo Número. Bandidos que fingiam ser filhos de vítimas e extorquiam dinheiro são alvo de ação da Polícia Civil catarinense no estado do Mato Grosso. Polêmica em Itajaí. Câmara de Vereadores aprova processo que pode resultar na cassação do prefeito Volney Morastone, do MDB. Prevenção e saúde. Veja na edição de hoje dicas para evitar o afogamento de crianças com líquidos, que faz 3 vítimas por dia no Brasil. Mel em destaque na capital. Começa a edição 2023 da Feira do Mel, que expõe o melhor da apicultura e da meliponicultura catarinense. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. A gente começa o Band Cidade de hoje com novas informações sobre o caso do menino catarinense encontrado em São Paulo, caso que repercutiu em todo o país. O repórter Ronaldo Penido tem ao vivo as informações aqui no Band Cidade, conversa com a gente agora. Ronaldo, muito boa noite para você, quais são as informações? Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos ligados no Band Cidade. O Fórum da Comarca de Tatuapé informou à Justiça de São José que decidiu pela manutenção do acolhimento institucional da criança em São Paulo. Com isso, o Ministério Público de Santa Catarina está avaliando o melhor encaminhamento para o caso. Ontem, o Ministério Público ingressou com uma ação pedindo a transferência da criança para o município de origem, em São José, na Grande Florianópolis. Atualmente, o menino de 2 anos de idade encontra-se acolhido na capital paulista por decisão judicial. A criança estava desaparecida desde o dia 30 de abril, mas foi localizada na segunda-feira na região do Tatuapé, na zona leste de São Paulo. O casal que estava com o menino está preso preventivamente após passar por uma audiência de custódia realizada nesta terça-feira. Um grupo de forças de segurança de Santa Catarina desembarcou na tarde de hoje para São Paulo, para acompanhar os trâmites envolvendo o retorno da criança. O grupo é formado por 2 oficiais da Polícia Militar, um deles o coordenador do programa SOS Desaparecidos da PM, um delegado de Polícia Civil e também um psicólogo. O caso depende de uma decisão da Justiça. Em entrevista coletiva, o delegado-geral de Polícia de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, informou que a avó materna, vai ficar com a guarda da criança, do menino de 2 anos. A polícia investiga se o caso tem alguma ligação com o tráfico de crianças. Ainda não se sabe se a mãe do menino teria recebido dinheiro para entregá-lo a um casal de desconhecidos. O que se sabe até o momento é que a mulher de 22 anos sofre de depressão e ansiedade e estava sendo aliciada desde a gravidez por este casal por meio de uma rede social. Voltamos ao estúdio do Band Cidade. Obrigado, Ronaldo, pelas informações e uma boa noite para você. Uma operação da Polícia Federal em Santa Catarina e em outros 3 estados do país combateu o tráfico internacional de drogas. As investigações foram capitaneadas pela Polícia Federal do Rio Grande do Sul. Se chegar, este navio estava prestes a cruzar o Oceano Atlântico em direção à Europa. Os criminosos queriam enviar mais de 200 quilos de cocaína para Portugal. Os 5 malotes com drogas foram escondidos no casco da embarcação por um mergulhador profissional. O homem foi preso nesta quarta-feira em São Paulo, enquanto embarcava em voo para a África do Sul. Na casa dele, a Polícia Federal apreendeu dinheiro, uma arma e equipamentos de mergulho. Além de São Paulo, os mandados foram cumpridos no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Espírito Santo. E policiais civis da DEIC e da Polícia do Mato Grosso deflagraram hoje a Operação Novo Número. O alvo foi um grupo criminoso que extorquia dinheiro de uma vítima ao se passar por filho dela. Os mandados foram cumpridos todos no estado do Mato Grosso. Os policiais cumpriram 10 mandados de busca e apreensão em Cuiabá, capital mato-grossense. As investigações identificaram que um grupo criminoso estaria em contato com vítimas em Santa Catarina e em outros estados do país. Nas mensagens e ligações, os criminosos se passavam por filhos das vítimas e solicitavam transferência de valores que chegaram a ser efetivadas. A prática é conhecida como golpe do falso WhatsApp.
Esta é a primeira fase da operação, que buscou identificar os responsáveis pelo contato com as vítimas, além dos responsáveis pela abertura das contas bancárias usadas para receber os valores. Os envolvidos vão responder por estelionato e associação criminosa. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 210 quilos de maconha e 4 toneladas de camarão contrabandeado. Foram 2 ocorrências distintas em Santa Catarina, com uma pessoa presa. Na SC 154, em Ipumirim, uma ação conjunta entre as polícias Rodoviária Federal, Militar Rodoviária e Civil resultou na apreensão de 210 quilos de maconha. A droga estava em um carro com placas de Catanduvas, abordado na rodovia estadual. O motorista tentou fugir em alta velocidade para uma área de mata no interior da cidade. O carro foi encontrado abandonado e os fardos de maconha estavam no porta-malas. O motorista conseguiu fugir. O veículo tinha registro de furto e roubo em Joaçaba, em abril deste ano. Um homem foi preso com 4 toneladas de camarão contrabandeado da Argentina na madrugada desta quarta-feira na BR-282, em Xanxerê. Ele dirigia um caminhão com placas de Iraciminha, abordado pelos policiais rodoviários federais. O motorista não apresentou documentação sanitária para o transporte da carga e foi preso em flagrante por contrabando. A carga de camarão era transportada sem qualquer refrigeração. O motorista foi levado para a delegacia. E logo mais depois do Band Cidade tem o Jornal da Band. Os destaques de hoje você confere agora com a Cíntia Martins. Olá, Cíntia. Oi, gente, tudo bem? Aqui para trazer para você os destaques do Jornal da Band desta quarta-feira. O Jornal da Band que começa às 7h20 da noite e você vai ver o escândalo da manipulação no futebol para favorecer apostadores. De 12 jogadores investigados, 6 foram afastados pelos clubes. O caso é bastante sério. Você vê também que um deputado americano, filho de brasileiros, é preso nos Estados Unidos, acusado de 13 crimes. E claro, também você vê a despedida da Rita Lee no lugar preferido dela aqui em São Paulo, que é o planetário do Parque Ibirapuera. Ainda, claro, o legado da artista para as novas gerações, ela que inspira milhares de mulheres a criarem uma banda. Você vê os detalhes já, 7h20 da noite, no Jornal da Band. Até lá. A seguir no Band Cidade, Porto de São Francisco do Sul tem recorde histórico na movimentação de cargas no primeiro quadrimestre do ano. E veja também, Câmara de Vereadores de Itajaí instala processo que pode resultar na cassação do prefeito e do vice-prefeito da cidade. Detalhes logo após o intervalo. De volta com o Band Cidade para falar da situação em Itajaí, litoral norte do estado. Por lá, a Câmara de Vereadores abriu um processo que pode resultar na cassação do prefeito e do vice-prefeito. O motivo é que Volney Morastone, do MDB, teria recebido salário durante um afastamento do cargo. A comissão processante foi formada por sorteio entre os vereadores e vai ter 90 dias de prazo para elaborar um relatório e também um parecer pela cassação ou pelo arquivamento, que vai ser submetido à votação em plenário. A denúncia foi formulada por um advogado e aceita por 9 vereadores na Câmara. 7 parlamentares votaram contra. A denúncia informou que durante um afastamento de 60 dias, entre outubro e novembro de 2022, para licença saúde, Volney Morastone, do MDB, teria continuado a receber o salário integral de prefeito no município, mesmo com o vice-prefeito Marcelo Sodré, do PDT, ocupando e exercendo o cargo. Como o afastamento passou de 15 dias, o prefeito, segundo a denúncia, deveria ter solicitado auxílio-doença ao INSS. A Prefeitura defende a legalidade do procedimento feito. Segundo a Procuradoria-Geral do município, a própria Câmara teria informado à época que a permanência do subsídio deveria ser dada pela Prefeitura, que abriu processo administrativo e autorizou o pagamento com base na lei orgânica. A administração municipal ainda informou que a análise do processo caberia à Justiça e não à Câmara, e classificou a abertura do processo como oportunista e tendenciosa. O Porto de São Francisco do Sul, no norte do estado, teve um aumento significativo na movimentação de cargas no primeiro quadrimestre do ano. É a maior movimentação da história do complexo portuário para um primeiro quadrimestre de um ano. A movimentação de cargas chegou a 5 milhões de toneladas nos 4 primeiros meses do ano, um aumento de 20% em relação ao primeiro quadrimestre do ano passado. As exportações, com 2 milhões e 800 mil toneladas, representam 57% do total movimentado. Soja e milho lideram a lista dos produtos enviados ao exterior, com 2 milhões e 600 mil toneladas. Depois vieram óleo vegetal e madeira. As importações somam 2 milhões e 100 mil toneladas nos primeiros 4 meses
de 2023, o que representa 43% da movimentação total. Metalúrgica e fertilizantes foram as principais mercadorias recebidas no porto. De acordo com a administração do porto, além de estar em posição geográfica favorável, o porto conta com tarifas atrativas em comparação aos outros terminais próximos. Em Taió, no Alto Vale, um programa de apoio à bovinocultura tem apostado na parceria entre EPAGRE, Secretaria Municipal da Agricultura e Câmara Técnica do Agronegócio. Os produtores agradecem. Esse trabalho consiste na formação de um grupo de produtores que vai ter total apoio dessas entidades a partir de reuniões técnicas, visitas às propriedades e outros auxílios da Secretaria de Agricultura e da EPAGRE com políticas públicas. E essa ideia surgiu justamente porque a gente sabe que as nossas pastagens não são perenes. Na verdade, quando chega no inverno, a gente tem muita dificuldade de ter alimentação para o gado. Então a gente está tentando trazer assim, levar o conhecimento ao nível de produtor, que nós temos hoje pastagens e que no inverno talvez ela não cresça, mas ela se mantenha, né? O grupo será formado por produtores locais contemplando as diferentes fases da cadeia produtiva. A primeira reunião já foi realizada em uma propriedade do Ribeirão Incano, onde um agrônomo da EPAGRE falou das espécies forrageiras e dos procedimentos para uma boa implantação de pastagem perene de verão. Os produtores que quiserem participar do programa podem ainda se inscrever. Quem tiver interesse principalmente no gado de corte, ele que procure a Secretaria da Agricultura ou o Ricardo na EPAGRE, né? Existem uns certos benefícios daí, que daí a gente vai estar repassando também a nível de produtor, né? E, geralmente a gente diz assim, quem quer lidar com gado, o primeiro passo dele é ele ter pasto. A massa de ar frio e seco no sul do país segue a ditar as normas do tempo em Santa Catarina nesta quinta-feira. Vamos ao mapa? Vamos conferir que entre o oeste e o litoral sul de Santa Catarina, o dia vai ter sol e predomínio total dele, sem nuvens, com poucas nuvens. Nas regiões aqui, Grande Florianópolis, Vale, Norte e Planalto Norte, aí sim, predomínio de sol, mas também com um pouco mais de nuvens. As temperaturas seguem baixas no amanhecer, com ocorrência de geada nas áreas mais altas do Planalto Sul. Vamos às mínimas e máximas. Capital, mínima de 13, máxima de 25 graus. Em Joinville, variação entre 16 e 24. Em Blumenau, mínima de 9 e máxima de 21. Página 2 agora. Criciúma, mínima de 11, máxima de 23 graus. Em Lages, variação entre 4 e 17. E em Chapecó, os termômetros oscilam entre 8 e 20 graus. A seguir, as informações do esporte com o aniversário de 50 anos de história da Chapecoense. E veja também, produtores de mel de todo o estado mostram na Feira do Mel, que começou hoje em Florianópolis, um pouco da apicultura e da meliponicultura catarinense, reconhecida no Brasil e no exterior. Detalhes em instantes. Estamos de volta para falar de um acidente que faz 3 vítimas por dia no Brasil. É o afogamento de crianças com líquidos como água ou leite materno. Pais ou responsáveis devem ter cuidados redobrados para impedir que isso aconteça. Um tipo de ocorrência em que os pais precisam ter atenção. Crianças engasgadas ou afogadas com líquidos precisam de salvamento rápido. Em muitos casos, os bebês engasgam com leite materno, o que requer um cuidado redobrado. As manobras de salvamento podem ser feitas pelos próprios familiares. Os bombeiros ensinam como prestar os primeiros socorros em casos como esses. Você vai trazer a criança até o seu braço, aliás, o antebraço, certo? Coloque ele na posição inclinado, cabeça para baixo, certo? E vai aplicar 5 tapas nas costas, entre as escápulas. Tá? Entre as escápulas, nas costas da criança. Você vai aplicar com força, para que aquele objeto seja expelido. Tá? Aplicou esses 5 tapas, você pode inverter a criança e aí aplicar 5 vezes o movimento torácico, que é entre a linha dos mamilos, certo? Colocar, apoiar os 2 dedos e comprimir 5 vezes. Os casos de afogamento ou engasgamento de crianças são mais comuns do que se imagina. O mais recente ocorreu no último domingo, em Araranguá, no sul catarinense, quando um bebê recém-nascido morreu engasgado com leite materno.
Segundo a Associação Brasileira de Salvamento Aquático, 3 crianças morrem afogadas com líquidos no Brasil por dia. A maioria dos acidentes ocorre em residências. É interessante fazer a ligação entre o telefone 192 e 193 do Corpo de Bombeiro. Ali já começa o atendimento. A pessoa que está lá no outro lado da linha, ela é preparada para repassar essa informação. Se você seguir corretamente essas informações do pessoal do 193, do pessoal do 192, isso vai facilitar, também o trabalho de quem está socorrendo. Além dos afogamentos, também são comuns casos de engasgamento com alimentos ou brinquedos pequenos. Por isso, cuidados devem ser redobrados para evitar este tipo de acidente. A criança, numa fase de descobrimento, tudo que abre e fecha é interessante. Material pequeno, ele vai levar para onde? Para a boca. Tudo que ele pegar do chão vai levar para a boca. Nada daquilo que está longe dele, vamos dizer assim, nada daquilo que está ali como brinquedo vai passar despercebido, vai levar para a boca. Então é interessante que nada desses materiais fiquem próximos à criança. O futebol do Oeste Catarinense está em festa. A Chapecoense comemora hoje 50 anos de história. Uma semana de festividades para a torcida e de muito trabalho para jogadores e comissão técnica antes do próximo duelo pela Série B contra o Avaí. O Oeste Catarinense está em festa e não é por menos, é dia de comemorar 50 anos de história da Chapecoense. Meio século de vida com uma trajetória de acessos, de títulos, de superação e de glórias. E para celebrar essa semana de festividades, um jogão na próxima sexta-feira. Uma rodada de confronto catarinense contra o Avaí no Estádio da Ressacada. A Chape precisa pontuar para se recuperar na tabela. O empate da última rodada em casa deixou o Verdão do Oeste em 11º colocado com apenas 5 pontos. Uma vitória contra o Leão da Ilha seria um presente de aniversário para a torcida? Vamos agora saber os destaques do portal tvbv.com.br aqui no Band Cidade. Na tela para a gente, principal destaque, recorde histórico. Porto de São Francisco tem aumento de 20% na movimentação. Tem também as colunas do Paulo Chagas e do Robson Rickziegel. Mais alguns destaques. Indústria brasileira cresce 1,1% em março, após 2 quedas consecutivas. Tudo isso você acompanha em tvbv.com.br. Acesse, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela e fique muito bem informado. Começou hoje na capital a edição 2023 da Feira do Mel. Apicultores e meliponicultores de todo o estado expõem o mel catarinense, um dos melhores do país e do mundo. Veja. É uma paixão que vem de família. Desde pequena, Morgana trabalha junto com o pai na apicultura. Pelo 2º ano consecutivo, ela saiu de Balneário Gaivota, no sul do estado, para participar da Feira do Mel em Florianópolis. Faz 2 anos que a gente está participando aqui na Feira do Mel, né? A gente também é de uma associação de apicultores de Balneário Gaivota e esse ano a gente está trazendo variedades de mel aqui para a feira. Na feira, Morgana divide o espaço com veteranos como Valdocir, que trabalha há mais de 30 anos na atividade em Xaxim, no Oeste, e está na 17ª participação. Aqui é o conhecimento que a pessoa adquire aqui com o pessoal, e o pessoal vem comprar todo ano o mel, quando chega aqui já estão preparados para vir comprar o mel da gente. Né? Santa Catarina está entre os 5 maiores produtores de mel do Brasil. Na safra de 2021 e 2022 foram produzidas 7.500 toneladas do produto. São mais de 16 mil produtores espalhados por todo o estado. E aqui na Feira do Mel, os consumidores podem encontrar cerca de 200 deles com produtos diversos. Isso é sucesso, é uma das qualidades também de Santa Catarina e a Secretaria da Agricultura vai dar prioridade para que cresça e também o produtor seja reconhecido e nós tenhamos mel para Santa Catarina e para o mundo afora. A feira acontece há 22 anos. É a oportunidade para os apicultores e meliponicultores locais exporem produtos e atraírem novos clientes. Ano passado, foi comercializado aqui 52 toneladas de mel. Então tem o faturamento direto, que é a receita da feira, mas também pela divulgação dos produtos das abelhas de Santa Catarina. São vários os produtos, né? E a gente consegue trazer para o consumidor final a nossa qualidade
dos nossos produtos. E assim, dessa forma, estimula o consumo interno do mel, que por sinal hoje é muito baixo o nosso consumo do mel. A Feira do Mel vai até sábado no centro de Florianópolis. Entre quarta e sexta-feira, os estandes ficam abertos das 8 horas da manhã às 7 da noite. E no sábado, das 8 da manhã até o meio-dia. E é isso, ficamos por aqui. As reportagens de hoje estão em tvbv.com.br. Acesse, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela. Vem aí o Jornal da Band. Para você, um forte abraço, muito obrigado pela audiência, boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.